Paulo Meneghelli é um capixaba nascido no interior do estado, em Colatina, em 56, e fui com 5 anos morar no Rio de Janeiro, fiquei lá até os 32 anos, voltei casado com 3 filhos, voltei para o Espírito Santo, agora resido na melhor e única capital do mundo, que é Vitória. Eu comecei na panificação, foi até engraçado, eu era feirante nessa época, com 12 para 13 anos, que naquela época podia trabalhar. Hoje as leis não deixam os jovens trabalhar, mas naquela época podia. E eu trabalhava na feira, na Glória e em Laranjeiras. E quando voltava da feira, saía às 3 horas da manhã de ônibus para ir lá, para chegar na feira. Quando eu voltava da feira, a gente não tinha luz no bairro que eu morava, a gente brincava à tardinha, ali, a escurecer, pique-esconde, pique-bandeira, pique, tudo quanto era pique-polícia-ladrão, aqueles negócios todos. E aquelas brincadeiras de criança, a gente tinha um senhor, por nome de Manuel, que ele estava montando uma padaria também, ele tinha um boteco pequeno de vender feijão em calda, e pinga, e ele estava montando devagar uma padaria para que ele, já esperando a energia chegar, pudesse inaugurar. E a gente brincava lá, quando ele estava fazendo o forno, aqueles tijolinhos do forno, a gente ia brincar, escondia e quebrava aquele negócio todo. E eu era o mais levado, ele me chamou e falou assim para mim, falou assim, ó, Ferrugem, ele me chamava de Ferrugem, porque eu era muito sardento. Aí ele me chamou, Ferrugem, menino, você tem um Guaraná Champanhe da Antártica todos os sábados, se você não deixar ninguém quebrar nada. Eu estou aqui construindo uma padaria para ter pão para vocês no futuro. E aí o que eu fiz? Não deixei mais ninguém quebrar. O Guaraná Champanhe da Antártica, para quem não conhece, você que nunca bebeu o Guaraná Champanhe da Antártica, que é nova, o Guaraná Champanhe da Antártica era uma bebida, um Guaraná da Antártica, mas era um achampanhado e era chique. O Guaraná Champanhe da Antártica e o picolé Chicabon, que também é de 1947, a gente que era pobrezinho só tinha direito de comer um picolé e tomar um Guaraná no dia da festa Nossa Senhora da Penha. Papai só pagava naquele dia. Então, quando ele falou que ele ia me dar um Guaraná, eu fiquei amigo dele. E não deixei mais ninguém quebrar nada. Meu avô ficou com pena meu avô chamava de Manolo. Ele, nos intervalos do trabalho dele, ele deitava nas tábuas assim. O vovô falou, ó, tem um quarto aqui de hóspede, deita aqui, Manolo. Ficaram amigos e ele foi construindo a padaria. Nessa época da construção da padaria, a marcenaria ia para dentro da loja e construía os móveis, os balcões, as vitrines. E ele construiu, pensando em mim, construiu a vitrine, sendo que ele pegava, o balcão era muito alto para a minha altura, ele fez um corte no balcão, eu tenho foto disso guardado, e ele fez um corte na minha altura para que eu pudesse atender. E quando inaugurou a padaria, no dia 10 de setembro de 1971, ele me chamou para trabalhar. E aí, quando eu não podia assinar carteira, a minha carteira foi assinada no ano seguinte, quando eu completei 14 anos. Eu trabalhei ainda um períodozinho sem carteira, porque não podia assinar. Aí, quando assinou a carteira, minha carteira hoje, que está documentada, que eu vou estar escrevendo nas linhas, eu tenho a foto dela só com a assinatura dele. Na padaria eu cheguei, atendendo o balcão, muito amigo dele, ele não tinha filho homem, ele tinha 2 filhas, a Maria José e a Paulinha, minhas amigas, e ele não tinha filho homem, mas eu não sei, mas ele me adotou também como filho. Criou até um ciúme com mamãe e papai na época, porque mamãe achava que ele se metia demais na minha vida. Mas ele foi uma pessoa, a minha vida, você vai ver que eu tenho vários gurus, mas ele foi o primeiro guru que eu tive. Uma pessoa amiga que me orientou na vida. Eu ali na padaria dele, eu comecei como balconista. Quando, nas crises de trigo no Rio de Janeiro, ele viajou para a Espanha, eu tive que assumir o comando de comprar trigo lá em Juiz de Fora. Então, quer dizer, eu com 15 para 16 anos, eu já tinha o traquejo de tomar conta da padaria. E eu passei por tudo, eu era ciclista de pão. Engraçado que 2 presidentes de sindicato nacional saiu desta padaria, Padaria e Confeitaria Nossa Senhora do Pilar,
no 2º distrito de Duque de Caxias, saiu 2 presidentes do sindicato da panificação. Um do Espírito Santo, que sou eu, e o Paulo Gato, que era Paulo Branco e Paulo Gato, que a gente era os 2 ciclistas que entregavam pão nas ruas. E o Paulo Gato foi de Nova Friburgo. Então, foi até pouco tempo, antes do presidente atual. Mas fomos assim, são 2 presidentes de uma padaria só para os sindicatos de Estado. Isso aqui é muito bom porque a gente revive os momentos, né? E Deus me livre que eu não quero me emocionar, mas o seu Manel era um cara tão visionário, tão bom, que seu Manel, ele me acompanhou nos estudos, e eu estudava para fazer, eu ia fazer Química Industrial na PUC em Petrópolis. E eu estava estudando ali para o vestibular e ele resolveu ir para a Espanha. Aí ele começou a conversar comigo, me convencer, de uma forma que eu não recomendo para ninguém, mas ele falava assim, olha, se você for se formar e você for engenheiro, você vai ter que largar seu filho com febre e assinar, bater ponto. Se você for dono do seu negócio, você tem o seu horário. Então, ele me colocava isso na cabeça. Eu fui aí depois, quando ele voltou da Espanha, eu virei o gerente dele, então assumi a gerência da padaria e fiquei com ele ali. Aí eu cresci, quando eu comecei a namorar, ele foi pedir a mão da minha esposa para o pai da moça, achou que ele era meu dono. Foi lá pedir, não, eu tenho que ir lá pedir a mão dela para você. Mas não tem isso não, nem. Foi lá e foi meu padrinho de casamento, me orientou, mas nesse período antes de casar, ele sempre me prometendo fazer, pagar, ele, ó, fica comigo que eu vou te montar um bar para você, vou te montar uma lanchonete. E eu ficava nisso. Mas aí eu casei cedo, ele não tinha tempo de namorar, né? A gente naquela época eu não tinha tempo. Trabalhar, então namorava só nos intervalos do almoço até as 4 horas, depois voltava para a padaria, começava às 5 e ia até às 10h30. Naquele intervalinho, pegava a bicicleta e ia namorar. Casei logo. E quando eu casei, eu fui morar numa favela, e essa casa grande lá, eu tinha um quarto que eu abri uma tampa, assim, conversei com o senhorio, e abri a tampa assim, fiz uma janela, aqueles barzinhos que você botava uma tampa assim, abre uma tampa e bota 2. E ali eu comecei a vender as pingas. Por que eu comecei a vender pinga ali? Porque na padaria, eu falava, mesmo sendo amigo do seu Manel, eu olhava que uma garrafa de pitu ou de praninha tinha 20 doses, ele comprava por 1,80, vendia por 20 dosezinhas, dava 4. Eu falei assim, poxa, se eu vender 2 garrafas de pinga dessa aqui, eu já tiro meu salário. Então, se eu vender 3, eu tiro mais que o meu salário. Eu não vou vender só 3. Aí botei nesse boteco, comecei a vender cachaça. E começou ali, o que eu falo para os jovens, eu tenho de vez em quando nas palestras na universidade, tudo que a gente faz, eu falo com eles, olha, o meu empreendedorismo começou ali. Começou na feira, vendendo, na época que tinha aquelas redinhas de limão, que surgiu, eu vendia limão ensacadinho nas redinhas, então vendia as laranjas para o pessoal, já era aquele momento. Mas quando chegou na padaria, a gente viu que o boteco, quando eu abri, eu falei assim, poxa, ninguém gosta de bêbado, ninguém quer os bêbados na padaria. E eu tinha lá o Paulo Gato, o Chico Torto, aquela turma, eles eram os mais sem vergonha, mas os outros, e a gente não queria. Vendia muito, o Rio de Janeiro vende muita dose no balcão. A gente vendia muita cerveja, muita dose. E eu, no meu botequim, eu falei assim, eu tenho que inovar. E para inovar, eu comprei um vidro, aliás, foi minha mãe que comprou para mim um vidro, botamos azeitona, e cada um que tomava uma dose de cachaça ganhava uma azeitona. Então era um diferencial que ninguém tinha. Aí eu comecei vendendo muita cachaça, os bêbados todos lá. Aí depois eu resolvi que tinha que ampliar, aí eu comecei a pular para o lado de fora do balcão, que era terra, né? Rua de terra batida, e começava a estimular jogos de porrinha entre a turma. E botava no caderno. Já naquela época tinha muita construção civil, os pedreiros, ajudantes, iam para lá
A gente jogava na porrinha uma rodada e ia para o caderneta. Sexta-feira, quando eles vinham, pagavam. Então foi o primeiro lugar que vendeu cachaça fiada. Então, eu continuava de manhã na padaria como gerente e na parte da tarde eu ia para lá. De manhã a minha esposa ficava no balcão com a minha cunhada e de tarde eu vinha. Aí eu trazia algumas coisas lá, cortava algumas porções, vendia e aí foi melhorando. Aí foi, a quitanda cresceu a ponto de eu ser um dos maiores vendedores de cigarro da Souza Cruz. E a Souza Cruz me pegou lá na minha empresa com um carro, me levou para Tijuca para conhecer a fábrica da Souza Cruz e ainda pagou. Foi a primeira vez que eu fui numa churrascaria, eu fui na Estrela do Sul, perto do Maracanã, comer um churrasco de rodízio. Foi a primeira vez. Então foi por conta do boteco. Mas depois, aí tem a história que seu Manuel vendeu a padaria para mim. Ele financiou a padaria para eu entrar na padaria como dono. Eu continuei nas duas, só que quando o seu Manuel, ele falou que ia me comprar uma lanchonete para mim. E aí quando ele falou que ia comprar uma lanchonete, uma época eu cobrei dele, eu estava passando um aperto danado, e aí ele falou assim, olha, confia em mim que eu te prometi, vou fazer. Me deu até um empurrão. E aí quando uma vez ele me chamou para ir ao Banco Nacional, tudo tapete azul, e ele chegou lá nesse Banco Nacional, ele falou assim, eu até fiquei com vergonha, porque ele estava com a sandália franciscana cheia de lama, pisou naquele tapete azul lá, aí ele falou assim, ó, eu reclamei com ele, falei assim, Manel, você está sujando aí? Ele falou assim, não, o chinelo está sujo, mas o bolso está limpo. Aí ele sentou lá com o gerente e falou, João, bota 5 mil na conta desse menino, Ferrugem. Aí o João falou, qual o número? Eu falei, não tenho conta não. Aí ele abriu a conta e botou 5 mil e falou assim, ó, você tem 30 dias, aliás, desculpe, tem 60 dias para você conseguir 100 mil e eu vou financiar a padaria que você trabalha. Eu fiquei doido. Gente, era um negócio assim, para mim, utópico, né? E aí eu cheguei em casa, falei com o papai comprou ideia também, mas papai ganhava, aposentado, ganhava um salário mínimo, por invalidez, meu pai. Poxa, aí conversei com ele, falei, vamos lá para o Espírito Santo, em Cachoeiro, e lá em Cachoeiro, nós andamos a cavalo uns 15 dias, andando de fazenda em fazenda, para ver quem era um agiota que podia emprestar o dinheiro, ou quem era um amigo de meus tios para poder emprestar o dinheiro. Todos os agiotas do Rio também, em Niterói, em todo lugar eu fui, graças a Deus, ninguém me emprestou. Se me emprestasse eu não conseguia pagar, mas o meu tio aí, voltamos desiludido, falei com ele que eu não conseguia o dinheiro. Ele falou, bom, então vou construir uma casa aqui em cima, depois vou vender para o Moisés. Moisés era um cara que tinha um monte de padaria. Fiquei triste, continuei trabalhando, nos dois lugares, no boteco e lá. Mas aí, passado um tempo, esse dia é engraçado, dia 23 de abril é dia de São Jorge, né? Mas eles estavam comemorando a noite inteira e de manhã vieram para a padaria. Aí eles vinham, bebiam cerveja, todo mundo, bebida e tal, era a manhã inteira. Chega meu tio com um monte de sacola assim, com dinheiro, 80 mil reais em nota de 100 ainda, aquelas pacotes para fazer 1000, tinha nota de 100, aquele montão de dinheiro. Chegou em cima do balcão e eu falei, tio, pelo amor de Deus, peguei, juntei aquilo tudo, levei lá para dentro, só vou embora quando falar com o Manolo, porque eu quero ver você dono aqui. Seu Manel estava na praia, chegou mais tarde, ele falou assim, olha, não vou vender agora, porque eu estou construindo ali agora, só quando acabar de construir. Aí eu fiquei com dinheiro pagando juro, era 3%, mas os 3% que eu pagava juro, eu não conseguia mais fazer nada. Aí eu tinha que largar o negócio lá, ficar na padaria e morar na casa de papai, no quarto de papai. Fiquei ali até meu filho nasceu nesse período dentro do quarto de papai, o macho. Então nós ficamos morando ali, não tinha dinheiro nem para o gás, não tinha dinheiro para nada, o dinheiro era só para pagar o juro. E fiquei ali, até chegar no dia de comprar a padaria. Comprei a padaria por 1.200.000, dia de hoje 1.200.000, com 300 mil de entrada. Só que os 300 mil era 100 de sinal e os 200 daí a 60 dias. Foi assim que começou a minha vida em padaria no Pilar, Duque de Caxias. Naquela época tinha pão tabelado.
pão tabelado, é o governo que mandava no preço do trigo, e no preço a gente não fazia nada, a gente nem sabia fazer conta. E o meu patrão tinha aqui nas reuniões de sindicato, ainda era João Silva, lá no Duque de Caxias. João Silva estava lá há mais de 20 anos na presidência, alguns pelegos, né? Ficam muito tempo na presidência. Ele mandava eu ir. E eu ia com 16 para 17 anos, por aí, eu já ia no sindicato para pegar as tabelas de preço, como empregado, como gerente. Mas eu não era diretor. E tinha o Toninho, que todo mundo conhece, o Toninho lá do Duque de Caxias, ele queria tomar o sindicato dele. Para tomar o sindicato dele, ele fez uma diretoria mais renovada, me incluiu com 20 anos. Eu tinha 20 anos e eu era diretor, eu não era dono de nada, mas ele me colocou lá como diretor e ele fez recomendo até hoje para qualquer presidente, ele fez uma planilha com 10 ações, as duas, 3, 4 ações possíveis e rápidas de realizar. E as duas últimas, utópicas. Mas ele fez aquilo, criou credibilidade, ganhou a eleição, realizou a primeira ação, a segunda, a terceira, e criou fôlego, confiança do grupo para fazer as outras todas. Então foi um grande presidente naquela época, foi candidato até presidente da BIP, mas nós derrubamos ele no voto, porque aí a gente também já era do outro lado, então eu era empregado, mas eu já era diretor do sindicato do município de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense toda. Aí eu tinha 21, 22, por aí. Então, aí depois eu virei dono e aí participava como dono, né? Quando eu comprei a padaria, eu tinha, acho que 21 anos mais ou menos, 21 para 22, tem que fazer as contas dele, mas acho que 21, 22. Aí eu participava como diretor mesmo. E fizemos duas coisas maravilhosas. Aquele momento era um momento difícil. Tinha pão de rua, os donos de padaria, muito aqueles mais picareta, botava na porta do outro ou nos comércios dos outros lá, ele colocava alguém vendendo, distribuindo nas quitandas, nos armazéns, né, nas vendas, ele colocava alguma coisa ali para vender. Então a gente tinha que combater isso. E como combatia? Pegando os caras de madrugada no carro, tirar a bicicleta, torcer pneu de bicicleta, pegar os pães, jogar dentro da coisa, furar pneu de carro. É assim que a gente fazia para juntar esse pão e mandava tudo para os abrigos para poder tirar o pão dessa concorrência desleal. O leite CCPL era a referência, todo mundo era cooperativa central dos distribuidores dele, então mandava e explorava a gente. Davam 4%, 7%, furava aquele litro de leite, tudo, o nosso lucro ia embora. Nós, na Baixada Fluminense, fomos a Leopoldina e fizemos uma parceria lá com a cooperativa LAC e tiramos o monopólio da CCPL e implantamos lá. Para implantar isso, tinha que comprar um caminhão, uma carreta para transportar. Aí tinha um amigo, Arthur, que tinha 26 padarias, comprou a carreta e começou a vender para nós. Então nós começamos a vender leite, tiramos o monopólio, então fizemos muita coisa lá no Duque de Caxias. O Assis de Oliveira Baixo, que era o presidente do sindicato e toda a área de Niterói e Cabo Frio, foi fundamental nessa época, porque a gente ia nas candosas reclamando, a Sunab brigando, e era uma guerra. No Duque de Caxias eu fiquei só como diretor, né? E a gente também não tinha muito tempo não, eu trabalhava demais, então era calça ali, chegava a molhar de carregar coisa lá. Então, depois eu saí em 84 para o Espírito Santo, aí eu cheguei lá, foi assim, aquele momento também era outro problema, o trigo, porque para a gente comprar no moinho, a gente não conhecia nem o vendedor na Baixada. Você tinha que dar um talão de cheque assinado em branco para o motorista entrar na fila e conseguir um trigo. Não tinha essa facilidade. Para cerveja ninguém vendia, Antártica para Brahma, porque era aquela briga da Antártica e Brahma. Elma Chips era chique, ninguém queria entregar lá. Na Baixada ninguém entrava, porque tinha muito assalto. E aí eu fui assaltado 23 vezes lá no Rio, e aí nesse momento eu fui para Vitória.
Chegando em Vitória, eu na primeira reunião do sindicato, eu achei interessante, era o Vitor Salo, que era o presidente, e o Buás dava uma televisão para sortear entre os presentes para estimular o sindicalismo. O Buás. Aí tinha lá eu acho que o nome dele é Renê, que era o vendedor lá do Buás, que estava lá na reunião, eu não conhecia, e eu elogiei, levantei a mão, estava lá indo por conhecer o sindicato, e eu elogiei o Buás, a atitude do Buás, e falei, poxa, vocês aqui têm uma coisa que vocês estão desperdiçando, lá no Rio nós não tínhamos isso. Né? Tudo no Espírito Santo era mais atrasado, até a missa era demorada, complicada, aí nós tivemos que, até isso nós tivemos que falar um pouco. Mas acontece que alguém falou para o Américo, que era o dono do moinho, né? O seu Américo Buás, que foi o primeiro presidente que fundou a Federação das Indústrias. Virei amigo dele. Ele me chamou no escritório dele e nós ficamos amigos. Então, virei diretor, depois eu fui diretor social, e quando eu fui diretor social, eu via que é o seguinte, no Espírito Santo, só quem ia para os congressos e as convenções da BIP era o Vitor Salos e o Hélio, e algumas vezes o Braz. Era só assim, presidente, vice e o tesoureiro. E eu falei, pô, tinha um congresso em Gramado. Falei, vamos levar a gente lá para esse congresso? Nunca ninguém foi, vamos embora, vamos lá. Tá. Aí eu saí, fiz o custo e fui cada lugar, cada empresa do Espírito Santo. Eu fui na Sadia, consegui três bolsas, e fui no Buás, consegui 10 bolsas, aqui bom mais 5 bolsas. Eu sei que no final eu consegui 52 bolsas. E aí pegamos 52 panificadores e levamos para lá. Aí na hora de levar para eles, eu falei, ó, vocês têm que pagar R$10. Os R$10 era a diferença que eu consegui na Transbrasil, para como eles nunca tinham saído, nós íamos a Gramado e parava em Curitiba, e de Curitiba a gente ia lá conhecer ali Curitiba, porque aquele lugar Santa Felicidade que todo mundo queria ir, então com aqueles R$10. E eles não pagaram nada, foram todo mundo para lá. Foi engraçado demais. Uma das coisas tópicas, assim, de engraçado eu não posso falar o nome, porque está gravado, mas tinha um panificador de Guarapari que tinha uma festa assim, festa típica caipira, traje, passeio completo. E o cara era tão bronco, nós éramos muito broncos, né? E o cara chegou de camisa regata e bermuda e tênis. Eu falei, volta lá, miserável, bota um terno, que aqui é arrumado. Então, quer dizer, quando nós procuramos ele estava dentro do voo da Varig, que era junto, assim, no chão, né? Aí nós procurando ele estava lá dentro do voo da Varig, errado. Então foi assim, naquela época era muita coisa bronca. Mas levamos pela primeira vez 52 panificadores, como eu, diretor social. Aí eu fiquei bem quisto. Nessa época, nós estávamos construindo o nosso sindicato, já tem uma passagem, eu não posso falar isso tudo aqui, porque senão não vai dar tempo de falar tudo, porque é muita coisa. Mas na época o Hélio Rezende queria fazer um clube do panificador, um clube campestre, nós tínhamos uma área, e para fazer esse negócio tinha que trazer o Elcio. O Elcio foi presidente da Federação das Indústrias, secretário da Indústria e Comércio do governo Max, e foi vice-presidente do BAN. Então ele estava por cima. Não queria ser mais presidente do sindicato. E o Hélio, eu e Braz e Concha convencemos eles de voltar para o sindicato. E ele falou assim, o que vocês querem que eu faça? E aí nós falamos do clube do panificador. Quando nós falamos isso, ele assumiu a ideia, ele respeitou nossa vontade, e começou a fazer o clube do panificador. Nisso tinha aqueles eventos grandes, as festas de panificação, era assim, era o evento. Desde o Rio com o Toninho, na festa do panificador, no dia 8 quem cantava? Roberto Leal. Era Roberto Leal. E os portugueses pareciam até as tietes hoje. Agarravam que parecia até um negócio doido. Mas os brindes eram um conjunto da indústria, forno, equipamento todo,
às vezes um Passat, que era o carro da Volkswagen, era 2 passagens com direito, duas passagens, uma pessoa e mais um acompanhante para Portugal, passar uma temporada. Eram assim, e os presentes pequenos aí das outras empresas, era trigo, era melita, era não sei o quê, você saía, ia 2 vezes no carro levar os brindes que você ganhava. Muita coisa. Então a festa era um evento, era um evento. E como eu aprendi no Rio, eu levei para lá. E a gente fazia na Zoom as grandes festas. Elcio me deixou eu fazer, e aí começamos a fazer as festas e arrumar. Depois do diretor social, eu já fui direto para presidente. Eu sucedi o Elcio Rezende, olha que doideira. Nós conseguimos. Aí, no congresso do Gramado, uma doideira nossa lá, eu e mais o Fábio, que era o vice-presidente, ele falou assim, vamos levar esse congresso para o Espírito Santo? Nunca ninguém tinha pensado nisso. E aí eu falei assim, eu tinha visto uma convenção da BIP em 84, que foi o primeiro momento que eu tive assim contato, que o Edésio era o presidente, era lá no Espírito Santo. Eu tinha comprado, voltado do Espírito Santo, eu tinha comprado a padaria, voltado do Rio para o Espírito Santo, eu comprei a padaria no dia 1º de julho de 84. E a convenção era em Guarapari, no Rosses, no dia 7 de julho de 84. O cara que vendeu a padaria para mim me convidou para ir. Eu falei, cara, eu não posso sair daqui, é uma semana de balcão ali, pá, eu não pude ir. Mas eu acompanhava o Edésio. O Edésio era brigão para poder ter o preço do pão, conseguia os preços, a planilha. Eu tenho um disquete que eu não consegui ainda. Se alguém souber tirar do disquete, eu tenho um disquete com a planilha. Esse disquete tem 40 e tantos anos. Eu tenho a planilha do pão francês no disquete em Excel. Essa planilha, a gente fazia, era engraçado, o pão francês pagava a conta de tudo. Toda a despesa, a nossa planilha era assim, pão francês pagava tudo, o resto que entrasse era lucro. Então, foi assim e aí eu comecei em 96, sucedendo o Elcio. Construímos com ele, fazendo as festas, construímos o sindicato que hoje é um dos maiores do país, com 2.300 metros de área construída, com 18 mil metros de área. Então nós temos lá o centro tecnológico, curso superior, tem muita coisa bacana que nós fizemos. Eu fiz o primeiro planejamento estratégico, levei a panificação para o interior, eu fiz tudo que me pediram no planejamento estratégico. Eu só não consegui fazer a logomarca. A logomarca eu queria fazer, todo que queriam fazer logomarca, mandava fazer logomarca com um português com bigode, uma cesta de pão, e eu queria uma logomarca tipo a Nike, assim, uma vírgula que soubesse que era panificação. E quem fez a logomarca que eu penso que deveria ser a nossa é o Santander, que é tipo um pãozinho saindo fumaça. Mas não fiz isso. Eu conheci a BIP, já quase que eu respondi anteriormente para você, foi com o Edésio, e acompanhando as tabelas de pão, desde a época que eu era gerente, que eu ia no lugar do seu Manel, porque ele não gostava de reunião, então eu ia no lugar dele pegar as tabelas. Você tinha que ir no sindicato pegar as tabelas. Era uma forma que o sindicato tinha de prender os associados naquela época. Todo mundo tinha que ir, a tabela do Sunab vai determinar tal preço. Aí você pegava as tabelas, eles imprimiam as tabelinhas bem simplesinhas, mas era aquilo que tinha. Então você ia buscar essas tabelas. Eu conhecia isso e via na época as discussões, e aí eu sou, sei lá o que aconteceu comigo, mas eu me identificava com aquelas pessoas que lutavam, e acho que o sindicalismo, o associativismo, a política entrou em mim naquele momento. Então o Assis de Oliveira Bastos, que eu já citei, o Assis de Oliveira Bastos era um brigão, foi preso, porque ele brigava com a Sunab, eles roubavam da gente demais, então eles brigavam, eles lutavam pelos direitos. E eu ia nessas... Eu lembro que teve uma vez que nós fomos em Saquarema, no Rio de Janeiro, eu gostava tanto das brigas que o Assis fazia com o governo, que eu mandei fazer um pão numa bandeja, numa forma grande, um pão com o nome dele, Assis. E levei para Saquarema para a gente comer, porque a gente, quando acabava a reunião, a gente ia para uma churrascaria, aí lá no caso lá era uma churrascaria, mas mais ligada a frutos do mar, peixe lá, porque Saquarema é beira de praia.
E lá eu levei isso, dei presente para ele, foi um momento de felicidade para todo mundo. Homenagear o Assis. Foi um lutador. O pai dele brigou, o pai dele foi preso, empurrou o cara da Tsunami. Então, essa sequência, e depois veio o Edésio, né? Teve um problema com o Sebastião, eu só sei a história, mas eu não. O Sebastião foi contra a Tsunami, mas ele foi de uma forma grotesca com o pessoal da Tsunami, e aí eles falaram, enquanto tiver esse cara, não tem aumento mais para vocês. Aí fizeram uma reunião, eu escutei isso pela boca dos outros presidentes, porque não era a minha época, mas aí fizeram uma reunião e excluíram ele. Excluíram ele porque ele não ia ter preço. Aí botaram o Edésio. E o Edésio continuou brigando, mas brigando com a educação. É um espanhol sabido demais. Então, ele teve o equilíbrio de... E eu comecei a gostar da BIP por conta disso, porque ele lutava para a gente. Era uma dificuldade muito grande para conseguir as coisas. Você tem, como eu falei anteriormente, para conseguir um trigo, você tem que dar um cheque em branco para o motorista comprar o trigo. Você tinha que, na festa que você fizesse na sua casa, você convidar esse motorista. Você nem sabia se o cara era amigo seu, mas você achava que tinha que ser amigo para poder estar achando que é um amigo íntimo para poder conseguir um produto a mais. Era uma dificuldade muito grande. Nessa época toda tinha dificuldade de você comprar trigo. No Rio de Janeiro era difícil demais. Você tinha que puxar o saco do motorista e trazer ele para dentro de suas festas, para dizer, Josué, vai lá e busca trigo para mim. Aí é aquilo que... Vem um outro guru. Lembra que eu falei do guru Manuel? Vem um segundo guru, Elcio Rezende Dias. Elcio Rezende, e eu recomendo hoje para todos que queiram fazer uma entidade forte. Tantas coisas simples que a gente pode fazer e que às vezes a gente deixa de lado pensando que tem que fazer o difícil. O Elcio Rezende, ele levava para a BIP 3 diretores. O sindicato pagava a passagem de 3 diretores. Para quê? Para que fosse criando lideranças. E eu era um desses. Então, eu comecei a visitar a BIP por conta de Elcio Rezende, que com a visão de futuro, de preparar os líderes, levava 3 diretores. E eu recomendo que façam isso hoje, para quem quiser um sindicato forte, uma entidade forte. Então, ele levava a gente, e lá eu me tornei também amigo, e eu entrei na primeira vez que eu entrei na direção da BIP, foi Salomão, foi na época de Salomão. Eu fui diretor, depois eu fui vice-presidente, um dos vice-presidentes, tinha um monte de vice-presidente, eu era um dos vice-presidentes, era uma briga de miserável para ser o primeiro vice-presidente, mas eu nunca pensei nisso. Então, eu era um vice-presidente, e era coordenador da responsabilidade social da BIP. Foi o primeiro cargo assim que eu tive trabalho, né? E nós fizemos naquele momento um trabalho muito legal. Eu tenho tudo isso guardado, de vez em quando eu revisito lá para poder sentir saudade, falar de Roseli Stein, que nós conseguimos uma sacola ecológica, prêmio da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Etos. Nós fizemos todo o trabalho de coleta de dados para saber qual era o índice da panificação dentro da responsabilidade social. Nós demos um show, eles ficaram encantados com o nosso setor de panificação, as atitudes que a gente tinha na época de coleta de óleo, de ações sociais que a gente tinha, com a sacola ecológica que nós criamos de pano para a gente poder fazer a troca, economizar as embalagens e muitas outras coisas que a gente fazia que reconheceram a gente com o prêmio de responsabilidade social naquele ano. Aí nós fizemos, o primeiro foi aqui em Belo Horizonte e foi em novembro de 2000, acho que foi em novembro de 2004, acho que novembro de 2004. Eu estava começando a namorar a Sirlene. E aí foi aqui. Depois, o outro segundo, nós fizemos no Espírito Santo, já no nosso sindicato, e olha um negócio legal.
o evento nós fizemos, olha lá, hein, foi em 2009, nós fizemos o evento lá e pagamos o carbono, todo o desperdício de carbono, nós pagamos com a marca ambiental, calculou tudo que ia deslocar de cada um dos seus aviões e seus espaços, quanto que nós íamos poluir, e nós pagamos. Pagamos como? Fazendo plantação em volta lá do nosso sindicato, que hoje são árvores, estão lá, são árvores que estão lá no nosso sindicato, que a gente passa lá. O Carlão, no outro dia, perguntou pela dele, falou assim: Carlão, você tem a mão ruim, a tua ficou mirrada. A mão ruim dele ficou, a árvore dele ficou mirrada, mas tem árvores lindas lá que eu passo e olho e lembro disso tudo. Aí eu continuei depois como secretário, fui secretário do Alexandre, primeiro secretário, e depois eu quero fazer um resumo deles, porque o Marcos Salomão me ensinou demais, e o Marcos Salomão, para mim, é uma referência de presidentes, porque o nome dele, quando a mãe e o pai dele botou o nome de Salomão, é para dar equilíbrio, serenidade, aquele jeito dele de bom mineiro, mas que convence todo mundo a fazer o que ele quer. Então, quer dizer, ele trouxe o Giovanni e trouxe o Márcio Rodrigues. Lá em 1996, na minha posse, eu levei Márcio Rodrigues para fazer a primeira palestra na minha posse. Márcio Rodrigues cresceu com aquele momento do Sebrae, de qualidade e tal, que ele estava fazendo. E aí, a vinda de Márcio Rodrigues e a vinda de Giovanni deu uma outra roupagem para o setor de panificação. Antes de Salomão, a BIP teve os avanços, todo mundo, eu reconheço que cada presidente faz aquilo que é possível no seu tempo. E parabéns para eles, porque eu estou agora presidente da BIP por conta de que eles fizeram e trouxeram a BIP até aqui. Né? Então, o presidente tem que ter a responsabilidade de conduzir a entidade para mais. E cada presidente deve ser melhor do que o que sai. Né? Eu quero que o meu sucessor seja muito melhor do que eu, tenho que fazer coisa melhor. Mas aí, o Marcos Salomão era o vice-presidente dele. Depois, quando entrou o Alexandre, eu fui o primeiro secretário. O Alexandre já é de outro jeito, totalmente diferente de Marcos Salomão, mas um cara rigoroso com o tempo, muito equilibrado. Ele criou o G9. Olha lá, eu copiei, eu não tenho vergonha de dizer que eu copiei coisas boas de cada um. Então, eu só não consigo ser tão educado como o Marcos Salomão, mas tento. E o Alexandre, ele criou o G9, que era os 5... A direção executiva da BIP, mais os 5 regionais, que eu copiei. Tem aqui o Conselho de Administração hoje, que é o G9 E eles reuniam nós e decidia as coisas, combinava as coisas, tudo que a gente ia para a Assembleia, a gente ia combinado, tudo certinho para poder conduzir e ter uma sincronia das coisas. Então, pontualidade, ele levava a reunião. E eu tento isso toda vez, vocês podem ver que eu termino quase minha reunião quase sempre no horário. Por quê? Porque eu vou levando na conta do Alexandre, lembrando do Alexandre, eu vou levando ali. Então, cada um foi passando, desde que eu trabalhei. Aí eu trabalhei com o Alexandre como secretário, primeiro secretário. Depois eu fui trabalhar com o Batista, e o Batista eu fui o segundo diretor financeiro. Mas não mexi com dinheiro, não mexi com dinheiro. Só fui lá o segundo diretor. Não mexi em nada porque o primeiro tesoureiro não deixava, então, quer dizer, eu não mexi com dinheiro, só tive o cargo. Agora, como primeiro secretário, sim, esse eu vou lembrar. Nós fizemos como primeiro secretário, e aí eu peço que todo mundo tenha essa preocupação. Nós temos uma sede própria, a sede própria de Brasília tem que ser cuidada. Quando eu cheguei, ela estava meia boca, tinha muitas caixas, 270 e tantas caixas, com as revistas, com as CDs, com ainda as videocassetes ainda, tudo jogado. E nós organizamos a sede na época que eu era secretário, catalogamos aquilo tudo, tiramos cópia daquilo tudo, digitalizamos tudo e fizemos
as pastas que hoje estão organizadas. As atas de reunião tinha 17, 18 páginas por conta da... Tinha 16, porque todo mundo queria falar, eu concordo com fulano, aí eu concordo com ciclano, aí tinha que botar o nome dele. Aí para botar o nome lá na ata, eu acabei com esse negócio, a gente fazia um resumão e não botava o nome das pessoas, porque se colocasse o nome da pessoa, todo mundo queria botar o nome, fazia aquela rata grande. Então fizemos isso, organizamos os eventos, nossas reuniões ficaram boas, então ficaram mais... A reunião boa sempre teve, mas as reuniões ficaram mais organizadas de tempo. Então, o acesso na sala tinha uma entra e sai muito grande. Aí, em São Paulo, roubaram até um notebook daqueles pequenininho. Enquanto nós fomos tomar café, eu coordenei, botei todo mundo de crachá para entrar, com acesso e tal. Eu organizei, eu fui um bom secretário. Eu tenho certeza que eu fui um bom secretário. Depois que eu fui o segundo segundo diretor financeiro na gestão de Batista. Depois eu saí. Aí, se você fizer um parênteses, lá atrás, quando eu era jovem, lá no Rio de Janeiro, e que eu casei, meu filho nasceu no dia 16 de outubro, dia do pão. E eu tinha um sonho que eu falava assim, eu tinha umas contas doidas na cabeça, falava assim, ó, eu vou trabalhar até 40 anos meu filho assume. Ele vai estar com 18, ele assume esse negócio. E eu, um dia, se eu puder, eu vou indicar ele para ser presidente da BIP, que eu sempre gostei muito da BIP. Aí eu falei assim, eu sempre tinha um sonho de colocar meu filho como presidente da BIP. E meu filho casou também lá em Vitória e tal, ficou meu sócio, e ele, meu sócio na panificação de Vitória, ele faleceu em 2009, num acidente de moto. Então, quando ele faleceu, desisti, nunca mais pensei em negócio de nada, de cargo na BIP. Mas estava lá, parado lá em casa, e aí os ex-presidentes, Batista, Alexandre, quem mais? Amaro, Amaro era presidente da federação lá de Natal, do Rio Grande do Norte, me convidaram lá em Brasília, falaram assim, olha, Paulo, nós queríamos que você é um cara que tem condições, tal, nós temos o Amaro, mas o Amaro agora precisa renovar a presidência lá da federação, então nós queríamos indicar você como presidente futuro presidente da BIP, nosso candidato. E aí, pagaram vinho, eu bebi o vinho, por causa que eu bebi o vinho, eu acabei aceitando. E aí, como a gente entra num negócio, não é para perder, eu estava aqui, não era por conta de mim ou por conta de algum deles, era defesa de um legado, de um período vitorioso da BIP, um período de construção, um período de realizações, de muita coisa boa, tanto do período de Marcos Salomão. O Frederico, antes do Marcos Salomão, já fez bastante coisa também. Mas aí eu já fui candidato, e como candidato a gente não queria perder, eu já fui para Natal e fui começando a campanha e já saímos de lá com 19 votos. O que motivou? Um cara do 2º distrito de Duque de Caxias, que já não é ninguém lá em Duque de Caxias, no 2º distrito. Um menino que saiu de uma família de papai e mamãe, ganhava 80% do salário mínimo. A gente comia flor de abóbora com tomate de cereja e arroz. Então, eu chegar a presidente do sindicato do Espírito Santo, para mim, eu já estava no auge de tudo, né? E foi um momento ímpar da minha vida ser presidente do Sindicato do Espírito Santo. E foi o que deu embasamento para a gente crescer mais no sindicalismo, no associativismo. E a BIP é o que a gente pode dizer uma congregação de líderes, porque ali estão todos os líderes. Então é um lugar que a gente aprende, com a troca de experiência que a gente faz, a gente aprende muito. Bob é uma entidade que não participa, está aí tantas entidades aí, que acha que são grandes, que fica desgarrado. É aquilo que a gente fala, biblicamente, é um ramo de videira. Se ficar fora da videira, vai ficar um ramo seco.
E é isso que eu penso que a BIP era muito grande. Para mim era um sonho assim, bem distante de eu ser presidente da BIP. Mas quando me deram essa oportunidade, que eu agradeço a todos os ex-presidentes que me indicaram, eu assumi e estou muito feliz com isso. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu já tenho uma vida pública de secretário de várias pastas no governo de municipal, estadual. Então, nessa época que eu fui convidado para ser presidente da BIP, eu já tinha sido secretário de várias categorias no município. E aonde eu passo, o que eu sempre fiz como secretário foi escutar. A gente tem que ouvir. Como o Elcio lá atrás me ensinou, que tinha que ouvir, e o que ele perguntou a gente, o que vocês querem que eu faça? Então, o que eu fiz foi isso. Na pré-campanha e na campanha, eu escutei. E nos cargos que me antecedeu a ser o presidente, me deu base de saber o que naquela rádio peão que a gente tem, o que eles queriam. Então eu escutei e ligando, visitando as pessoas na campanha, eu ouvi os anseios de mudança de alguma coisa aqui ali, tá, que eles queriam, outras coisas que eles queriam. Anotei tudo e fizemos um planejamento estratégico, foi a primeira coisa que nós fizemos, um planejamento estratégico nacional, aproveitando da videoconferência, que a gente nem sabia usar isso, então nós começamos a usar, eu fui eleito virtualmente, eu tenho diretor que eu nem conhecia, né? Então, quer dizer, quando eu assumi, a primeira coisa foi ouvir planejamento estratégico. E eu estou realizando tudo aquilo que pediram no planejamento estratégico, sendo sempre alterando, revisando alguma coisa que eles queiram acrescentar. Olha, o que mais preocupava, primeiro, é a descentralização do Sudeste. Tinha uma influência muito grande do Sudeste na BIP. Os melhores cargos eram mais concentrados no Sudeste. A outra coisa que era uma coisa que eles queriam, o Giovanni foi um grande um diretor executivo, ele resolveu muitas coisas nossas, ele deu um toque muito legal na panificação. A panificação deve muito ao Giovanni, mas na hora das prestações de conta, ele fazia umas prestações de conta assim rápidas. E as pessoas ficavam ali aqui num canto e no outro reclamando disso. Então, uma das coisas que eu mudei foi a forma de fazer as prestações de conta de todo o processo, toda a despesa que a gente tem, que é normal e sempre foi feita e continua fazendo, mas agora a gente faz de uma forma mais explícita para aqueles fofoqueiros de corredor, que tem alguns, eles não têm o que falar. Então, para isso, nós criamos uma outra forma para poder acabar com aquelas fofocas de corredor. Isso foi uma coisa que nós fizemos. A outra coisa foi essa, de descentralizar. Nós temos vice-regionais em todo lugar, nós temos a inclusão de todo mundo, nós ouvimos todo mundo. As panificadoras do interior do Acre, do interior do Maranhão, têm condições de falar, do interior de Minas, em qualquer canto, ele tem condições de falar e opinar dentro da BIP. Então, a voz e o espaço é dado para aqueles que querem produzir. Quando não produz, é porque eu não quero, porque espaço tem. E a outra coisa sempre por onde passo também, é uma outra marca que eu sempre deixei, por onde passei, é incentivar a renovação. Então, nós temos agora a BIP Jovem, com valorosos jovens cuidando do futuro da BIP. Lá, com certeza, vai sair daqui a um tempo um presidente da BIP. Você pode saber que vai sair um presidente da BIP. E a gente tem que renovar mesmo. Eu fico preocupado quando a pessoa fica muito tempo enraizado como presidente. E quando me falam assim, eu sou presidente porque não tem ninguém, eu não acredito muito não, porque se fosse assim, São Paulo e São Pedro, que fizeram as primeiras evangelizações, se eles morreram, então tinha que acabar a igreja continua, tem os outros apóstolos, os discípulos daquelas pessoas, então tem que respeitar aquilo que a gente faz, e isso
o que nós estamos fazendo aqui hoje, com memórias da ABIP, é um negócio muito fantástico. Eu estou muito feliz de começar isso. Por quê? Porque a gente respeita o processo de todos os ex-presidentes, aquilo que fizeram e que foi importante naquele momento, fala um pouco do que a gente faz e depois também projeta o futuro da ABIP. Então é isso que eu acho que tem que ser. Eu acho que as melhores realizações minhas na ABIP, primeiro, é a integração, porque foi slogan da campanha: conectar, dialogar, né, e integrar. Então nós estamos fazendo. Eu tenho uma tristeza que ainda alguns estados que ainda não perceberam a alegria, a importância da troca de experiência e se isolam, como alguns estados que ainda não estão integrados. Mas a minha vontade é sair com todos os estados integrados e conectados. A gente tem... essa foi uma coisa interessante, porque com a ABIP pelo Brasil virtual, com a ABIP pelo Brasil presencial no convênio do Sebrae agora, levando informações dos maiores, dos melhores e dos mais importantes assuntos que eles pediram. Então nós estamos agora com esse projeto. Então a ABIP pelo Brasil foi importante. Naquele momento de pandemia, esse ABIP pelo Brasil e as videoconferências que nós aprendemos a fazer, nossas reuniões por vídeo, foi o número de reuniões, a gente reunia 4 vezes por ano. Né? A gente só se via 4 vezes por ano, então a gente não tinha a mesma intimidade que tem hoje. Hoje, em todo mês, a gente está conversando. O número de atividades que a gente tem, de reuniões, poxa, num ano passa de 100, é uma coisa de doido. Então, as comissões, as comissões técnicas, que não eu inventei, isso já tinha na época do Alexandre e do Salomão, mas a gente potencializou, deu liberdade para eles criarem. Aí criou uma cartilha de central de compras, já tem aí uma porção de filhotes da cartilha que foi criada pela ABIP. As campanhas publicitárias, a gente não sabia quem era a ABIP. A ABIP, todo mundo, quem era de dentro sabia, mas quem era de fora não sabia. Hoje, a mídia conhece a ABIP, né? A ABIP está mais fortalecida, está mais reconhecida. As campanhas que a gente faz para ajudar as padarias. E uma outra coisa que estava lá dentro dos pedidos, além da transparência, era apoiar as entidades locais. Nós estamos apoiando, nós estamos repassando um recurso, nós demos 50% de desconto por conta da pandemia. Depois eu fiz vista grossa, não aumentei. Já podia ter, a pandemia já acabou, já podia ter voltado, mas a gente está lá. Por quê? Porque me interessa mais ter a entidade participando e a panificação local sendo desenvolvida do que o dinheiro que mandam. Porque o dinheiro que manda não paga nem 20% dos custos que a gente tem. Então, a gente tem que buscar outros recursos, mas tem que valorizar a entidade. E valorizando a entidade, aí eu volto a dizer, lá atrás, antes do Paulo Meneghelli, quando ia fazer um evento lá no estado, era 2, 3 mil reais que ficava para a entidade. Hoje a gente não deixa menos de que 40, 50 mil reais, dependendo da competência do presidente local. Porque a gente dá condições e a gente não quer recurso para juntar na ABIP. A gente deixa condições do presidente fazer o evento lá e tudo que ele arrecada lá fica na convenção para ele. A gente não pega nada. A gente só pega o dinheiro da inscrição e mais nada. Então, é uma forma da entidade se fortalecer. O ABIP pelo Brasil virtual teve entidade que ganhou 40 mil reais, 46 mil reais de lucro, numa tarde, de 2 às 10 da noite. Porque ele foi competente de buscar as entidades, de buscar os fornecedores local, e é isso que a gente fala sempre. Busque, faça a integração. Teve um sindicato, que aí eu posso dizer com carinho, o Ricardo lá e o Júnior lá do Espírito Santo, eles tiveram nessa ABIP pelo Brasil, de 14 às 21h30, 86 mil reais de lucro. Então, quer dizer, tem condições, a gente está dando condições. As campanhas que a gente faz com o nosso setor, com a nossa comissão de marketing, as meninas fantásticas, coordenada pelo Robson, que fazem aí,
dando todas as condições deles criarem e anexar o nome da padaria, o nome do sindicato e poder ainda buscar recurso local, é uma forma de buscar recurso. Quem está fazendo isso bem é Paulinho lá em Pernambuco, ele já está buscando esse dinheiro. O Cleto no Piauí, eu estou vendo. A Zeina lá em Manaus. Eu tenho medo de ficar falando, porque pode ser que eu esqueça de algum, que tem mais. Então, quer dizer, que importância. Eu até acho que estou errado de falar o nome, mas esses, se for escolher, são os que, o Alex no Ceará também, eles são entidades que a gente está vendo que está pulsando por conta de levar a sério as campanhas que a BIP está fazendo e a integração que tem. Então, eu acho que a transparência clara. Hoje, você pode ver qualquer real que é gasto na BIP, você vê, tá nas coisas, tem um comprovante. No cartão do presidente, o que ele gastou, está escrito lá, está tudo explicado. O Conselho Fiscal coordena tudo e a gente aprova. Então, Conselho de Administração, Conselho Técnico. Outra coisa maravilhosa, nós chamamos os técnicos todos, pessoas que doaram a vida inteira para o setor de panificação e que estão aí dentro das nossas lojas, conhecendo as dificuldades, os acertos, e são fofoqueiros de luxo, porque ele pega aquilo que está dando certo aqui, leva para cá, que bom, ele leva para cá e o outro aprende. Então, essa turma, nós, lá atrás, coisa lá do meu planejamento do Espírito Santo em 96, lá atrás, a gente fez o conselho lá, Amigos da Panificação do Espírito Santo. Eu criei o conselho técnico agora. Por quê? Tem vários representantes de empresas que nem são, algumas nem são patrocinadoras da BIP. Não botam R$1 na BIP, que devia botar. Mas tem o seu CEO, tem o seu diretor no conselho da BIP, que independe da entidade. É ele, é a pessoa, é o que ele foi, a vida dele. E a gente tem escutado história, por exemplo, do Ângelo. Quanta história que o Ângelo contou para nós no Congresso, a interação da vida dele com a panificação, do Márcio Rodrigues, do Emerson, do Darcy Holanda, do Farias, que a gente tem que agradecer publicamente a campanha do Pão Solidário. O que ele fez com a gente? Eu pedi sexta-feira de tarde ao Darcy e ao Farias. Segunda-feira já estava pronto a receita, o modelo, tudo para ajudar os nossos amigos do Rio Grande do Sul, que é outro diferencial. Nós ajudamos Petrópolis, nós ajudamos Bahia, ajudamos Espírito Santo e ajudamos muito fortemente o Rio Grande do Sul. Quer dizer, visão social, participação, integração. Gente, quanto que o Johannes ensinou a gente no seminário em Recife, e outros mais, o Elcio Alves, o Arthur, que agora nos abandonou, nem despediu de mim, mas me abandonou, mas é outro também, quanto que ajudou. Esses caras pensam o futuro e têm as tendências, e a gente escuta do diretor o que ele quer, pergunta a eles como fazer e imprime depois na prática. E aí tem outra, eu esqueci ainda de uma... Para dar a transparência que eu falei, nós criamos o compliance. Fantástico. Na minha campanha teve algumas ofensas, porque você sabe, era um término de ciclo, eu sou o finalzinho de um ciclo, então, de ex-presidentes, que é assim que a gente tem construído a BIP, então tinha aí uma guerrinha e quando viram que era um padeiro pequeno, um padeiro de periferia, um padeiro pobre, teve algumas ofensas. E aí eu falei assim, eu não vou revidar, não revidei, mas também criamos o compliance, para impedir que a mim e aos outros que vierem sejam respeitados, o presidente e a entidade. A entidade foi violada, o presidente foi humilhado, mas agora não tem mais isso. Agora tem o compliance criado para dar o código de ética, as condições do relacionamento dos nossos funcionários, dos nossos associados, da relação com o fornecedor, da transparência na relação com os fornecedores e também com a nossa equipe. Então, isso aí foi fundamental. E quem é que eu fui buscar para ser o coordenador disso?
Marcos Salomão, um presidente equilibrado, que tinha todas as condições de nos coordenar. Então foi ele que assumiu o Compliance. Ó, você vê o avanço do setor de panificação, você vê nos números, né? Você vê nos números. Nós temos aí 95 bilhões, depois 105, depois 115, nós já estamos com quase 150 bilhões de faturamento anual. E isso se deve a quê? A todas essas formações que a gente faz, outra coisa que também que eu esqueci de falar, o departamento jurídico da BIP está muito fortalecido com as lives que a gente faz. E a BIP, ela ajudou, e também usando essas técnicas das empresas, das visitas, das convenções, dos nossos encontros, ela, pós-pandemia, a pandemia jogou a gente no chão, a gente não sabia nada, ninguém sabia, o governo não sabia, nós não sabíamos, está tudo perdido. E deu uma arrumação. Foi bom. O resultado da pandemia, que a gente não acha que é bom, porque perdemos muitas pessoas, mas ele foi bom no lado da comunicação, da videoconferência, da nossa aproximação, mas também de uma revisão de mix de produtos, de processos. Então, isso tudo, a gente escutou mais os clientes para produzir os produtos mais saudáveis, um shelf life maior. Então, e as transformações nós fomos vendo. Eu acho que isso é que está valendo, que a gente está aumentando, está melhorando a qualidade dos produtos e a relação. Outras formas de comercialização, como o delivery, que não era pequeno, hoje está uma potência no país. Então, está aí os nossos resultados, nossos pães artesanais com massa madre e todas as empresas parceiras ajudando, como eu já falei, essas pessoas que ajudam a trazer as tendências mundiais, as participação nas feiras, e tudo é importante. A BIP foi para mim, aquilo que eu já falei antes aqui, uma coisa utópica, que eu nunca pensei de ser presidente da BIP. Eu sempre achei que tinha pessoas mais preparadas que eu, e eu sempre ajudei muitos presidentes, eu tenho convicção disso, porque eu sempre fui muito responsável onde que eles me mandaram trabalhar. Mas eu fico pensando o seguinte, a BIP para mim é uma realização muito grande na minha vida, como foi também quando eu assumi o Sindicato dos Panificadores. O Sindicato dos Panificadores, e com o meu guru Elcio Rezende, ele me projetou. Eu tinha o 2º grau, quando fui presidente do sindicato, tinha o 2º grau, tinha uma visão limitada. E aí eu digo para aquele que não quer estudar, gente, um curso superior, talvez aquelas ferramentas que te dão no curso, você use ou não. Mas o curso superior te dá uma forma de raciocinar, ele amplia a forma de você ver o mundo. E isso é importante. Então, eu quando estava na federação representando o Sindipães, eu via que o mundo abrir quando eu fiz o meu primeiro curso superior. E quando eu assumi a BIP, graças a Deus, tinha passado pelo sindicato, porque lá no sindicato, as 6 comissões da BIP, não teve um momento que 3 eram do Espírito Santo. Então, a gente tinha uma participação forte. Nós criamos, junto com a federação de lá, o curso de líderes, que formava, a gente tem sempre 2, 3 formados para ser o próximo presidente, né? Então, quando eu assumi a BIP, para mim foi um ápice de uma pessoa do setor de panificação. Não tem nada melhor. Se você falar assim, vai ser presidente da UIBC? Não tenho nem a vontade. Você vai ser presidente da CIPAM, que eu respeito, mas não tenho essa vontade, tanto porque aqui o setor de panificação do Brasil é diferente, é pungente, é uma família. O setor de panificação não tem outro setor industrial, não tem outro setor industrial dentro de toda a CNI que tenha esse setor família como somos nós. Então, para mim, coordenar esse grupo foi, para mim, o ápice da minha história na panificação. Pequeno panificador, pequeno. Vocês vão ver a minha padaria pequenininha. Mas
escutei tudo que cada um pediu, tentei colocar em prática. A vontade que eu tenho é que quem venha depois de mim tenha mesmo carinho e a preocupação do sucesso da BIP, como todos os outros presidentes que me trouxeram até aqui. Mas vou dizer para você, para mim foi uma realização muito grande. E sempre que eu tenho alguma dificuldade, eu lembro do meu filho, porque foi ele que eu pensei que seria o presidente. E na mesma hora que aqueles ex-presidentes me chamaram lá em maio para ser o presidente, foi nele que eu pensei. Foi assim, se ele não está, se eu quis que ele fosse, então eu tenho que ser e fazer direito. Então eu faço. Sou grosso, de vez em quando as pessoas dizem que eu não sou muito mal, assim, sou mal educado na resposta, sou muito direto, mas é o jeito que eu tenho, de conduzir com pulso firme, à frente de cada comissão. Aprendi isso na Federação das Indústrias. Os sindicatos são ligados à Federação das Indústrias, mas o presidente da Federação das Indústrias é o presidente do SESI, do Senal, do IEL e do IDES. Então é a mesma coisa aqui. Paulo Meneghelli pensa, eu sou o presidente da BIP, sou coordenador de toda a comissão e de tudo que tiver, para opinar, para ajudar, para impulsionar para que ela cresça. É isso que eu penso. Qual foi o conselho, qual foi a pessoa que me ajudou? Muita gente me ajudou. E uma das coisas primeiras que você tem que aprender na vida é escutar. E escutar porque as pessoas trazem as coisas para você. Trazem. Agora, eu tive o privilégio, eu acho que todo homem tem que ter alguns amigos especiais, gurus, que resolvem a vida. Então eu tive na minha vida, o primeiro guru foi Manuel Garcia Ferrin, meu primeiro e único patrão. Então foi ele que me orientou. Tudo que eu aprendi na área de vendas, de honestidade, porque ele me deu muito puxão de orelha quando eu queria fugir do rumo. Então ele me orientou pela retidão, pela honestidade, que aprendi com meus pais. Meu pai e minha mãe, simplesinho, mas fantástico. Meu pai morou numa casa sem janela e sem porta só porque ele disse que tinha que entrar lá no dia. Então, o papai era a pessoa que eu mais referendo na vida. Mas depois veio, na vida espiritual, veio o padre José Nabais, um cara que durante 15 anos me visitou na padaria, no meu escritório, de segunda a sexta, e a gente tomava uma garrafa de vinho 750 ml para contar. Eu pedia a ele o comentário do evangelho que eu não tinha entendido e ele me orientava. Esse padre José Nabais, se vocês quiserem entender alguma coisa dele, é olhar o Papa Francisco. Lá atrás, nos anos 90, ele já abria a igreja para as mães solteiras, para as pessoas que não tinham aquela formação toda, e agora o Papa Francisco vem ensinar isso. Então, seu Manuel e Padre Zé Nabais. Agora, lá no Espírito Santo, quem me ensinou tudo do sindicalismo foi Elcio Rezende. Lá no Rio, não. Lá no Rio eu aprendi tudo de fazenda, né? Mas Elcio Rezende é um gentleman, uma pessoa única que foi ensinando tudo que eu aprendi. Até a vestimenta, que eu não sabia como é que eu ia vestir para ir para um lugar ou para outro, eu ligava para ele, Elcio, Paulo, quando você for convidado para ir num lugar, vá do jeito que você quiser. Agora, se você for chamado pelo sindicato, terno, você se compõe, porque você está representando a entidade. Então, ele me ensinou tudo, os jeitos de solenidade, as condições. Aprendi muito quando eu fui diretor social dele, no congresso lá que nós levamos em 95, como fazer. Fizemos 186 reuniões para fazer um congresso. Naquela época não tinha celular, não tinha fax, não tinha nada. E nós fizemos com um rádio de comunicação. 2.075 pessoas. Então, quer dizer, a escola aprendi com Elcio. E aí, muito também com Hélio Rezende, aquele sindicalismo de unir, de juntar. Então, essa turma, a direção do sindicato, me deu muita formação. Então, quer dizer, Manuel, José Nabais, Padre José Nabais na parte espiritual, e o Manuel Garcia Ferrin, até ele morrer agora, 5 anos atrás,
todo ano a gente fazia um balanço. Uma garrafa de café sem açúcar, uma garrafa de conhaque, que é o que ele gostava, e a gente contando. Que nós crescemos em quê? Que eu comprei mais um apartamento ou não? Eu fiz mais uma loja, abri mais uma empresa. A gente fazia essa troca de experiência até ele morrer. Então, quer dizer, meu amigão a vida inteira me ajudou. Ele podia me deixar lá como gerente dele, que eu estaria lá até hoje. Segundo distrito de Caxias, ninguém nem sabia meu nome. Ele me projetou, ele se despojou, vendeu a padaria para mim numa condição especial, que eu podia pagar. Quem avalizou foi meu pai e meu avô, todos dois aposentados. Ele me projetou. Então, a primeira projeção foi Manuel Garcia Ferrin, depois Elcio Rezende, Parnabás com a parte espiritual. E aqui na BIP, uma das referências que eu tenho, você vê que eu peguei tudo que eu peguei do Salomão, do Alexandre, do Batista, eu fui pegando e transformando na minha gestão hoje. Eu pego coisas deles todas, mas minha referência para buscar alguma, quando eu estou em dúvida, eu infelizmente perdi esses amigos. Eu não tenho mais o seu Manuel Garcia Ferrin, eu não tenho mais o Elcio, eu não tenho mais o Padre Nabás. Então, até ele está bravo comigo, mas eu falo que ele é meu guru, o Marcos Salomão. Marcos Salomão, quando eu falo que ele é meu guru, ele fica preocupado porque ele está na vez. Eu falo, não está na vez não, você tem muito para viver ainda e muito para nos ensinar. É um gentleman, uma pessoa preparado, equilibrado para orientar qualquer presidente que queira. Rapaz, eu tenho um amor enorme pelo setor de panificação e pela BIP. Então, e comprometimento com tudo que a gente faz. Então, não sei falar uma frase, não sei como é que eu faço, não. Sei não, sei que presidir a BIP vai ser uma das maiores realizações da minha vida, né? Lógico que eu nem esperava ser, mas a BIP, para mim, é uma entidade que tem que ser respeitada por todos, tem que ser valorizada. Mas eu não sei falar o que eu tenho que falar sobre a BIP. A BIP é tudo do setor de panificação. O futuro da BIP, a gente quer que cada um que venha tenha o mesmo cuidado que nós tivemos até aqui. Todos nós fizemos aquilo que era possível, e por isso, uma das coisas que lá na frente vocês vão reconhecer é esse momento de hoje. Porque esse momento de buscar, de lançar memórias da BIP, é para que não se esqueça, quem vem depois, não se esqueça de valorizar quem passou, toda a trajetória de crescimento da BIP, que vai posicionar ele a ser maior. O que eu me desejo é que quem venha, né, e isso eu faço em orações também, eu rezo para que quem venha com disposição, com caráter, com respeito por essa entidade, porque se não respeitar, temos que todas as entidades se levantar contra, porque não é possível. A gente tem que continuar crescendo e esse setor sendo respeitado como o maior setor de alimentação desse país. Então, o que eu desejo é que o meu sucessor seja melhor do que eu, melhor do que os que me antecederam, seja melhor e mais competente para realizar. A mensagem que eu quero deixar para qualquer um que está querendo entrar no setor de panificação ou panificador, não fique pensando que você é o bambambam de tudo. Ninguém é. Você precisa dessas associações, valorizar a cooperação, valorizar a troca de experiência, participar e dar o seu testemunho e seu tempo também para ajudar o setor de panificação a crescer como um todo. É uma ilusão você ter um negócio e dizer eu não preciso de ninguém, eu vou fazer aqui sozinho. Não. Você precisa da associação, você precisa estar integrado. E eu costumo dizer, falo isso já há muito tempo, você sozinho na esquina, e me dá pena às vezes quando eu vou andando com o governo, por aí em alguns lugares, a gente vê aquela padaria pequenininha, lá sozinha, abandonada, você vê que está ali pulsando uma veia fininha de sobrevivência, mas não está ligada a uma entidade. E ela pode muito mais, tem serviço demais, tem coisa demais, a gente aprende com os nossos erros, mas é muito mais fácil aprender com os erros dos outros. Então é muito interessante você estar conectado.
É por isso que o slogan da campanha, ó, conectar, integrar e dialogar. Então é fundamental. Para quem vai no sindicato, quem é do sindicato, faça as coisas simples. Quer pessoal no sindicato? Faça uma reunião leve, traga assuntos leves, faça uma reunião, no mínimo uma reunião mensal, mas de preferência de 15 em 15 dias, mas faça uma reunião mensal e no final da reunião, faça alguma coisa para comer e beber. Nós gostamos disso. Desde a época de Jesus, ó, Jesus não fazia a mesa da refeição, então nós temos que ter um comes e bebe para integrar as pessoas. Façam isso, façam as coisas simples. Mas o panificador que não é integrado sofre demais. Quando alguém me pergunta, eu quero montar uma padaria e o que é que eu faço, Paulo? Vai no seu sindicato, se associe e você lá vai ter todas as informações e um monte de amigo para te ajudar. A BIP, para mim, é uma realização muito grande conduzir um setor de líderes dentro de um país continental, uma economia maior do setor de panificação do mundo, aqui nesse país, e com grandes líderes, com grandes entidades. Então, um fortalecimento das entidades, para mim, talvez seria a fala. E muito obrigado também, né, por tudo que me dá de realizações estar hoje aqui na BIP.